E aí, meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Joia! Pessoal, esse momento que nós preparamos aqui hoje, né, é uma confraternização, a gente aí caminhando para o final do ano, nós temos um momento diferente, um momento especial, e não menos importante a gente poder aí compartilhar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que traz esperança para o nosso coração, né? Então, não mais que o café da manhã, o churrasco, uma piscina, mas o mais importante é nós estarmos aí focados, unidos no mesmo propósito. E é um privilégio, é uma bênção a gente estar aqui, cada um de vocês aí se disponibilizou para estar nessa manhã. Depois que a gente vira pai, a tendência agora é você gostar mais do que de manhã, né? Agora eu entendo ele. Porque as crianças acordam cedo, 7 horas da manhã já tá no 12, e aí depois o dia já começa a estralar o chicote. Então, assim, um ambiente muito gostoso, um ambiente tão abençoado que nós estamos aqui hoje, para que nós possamos aí refletir aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? E o que a gente preparou essa semana, na verdade, né? Quem participou aí dos pequenos grupos, quem teve aí contato com o estudo, nós falamos a respeito da esperança do céu, da esperança viva, daquela esperança que traz a nós o conforto, traz a nós a direção para que nós possamos aí continuar a caminhar nesse mundo ainda caído, nesse mundo ainda perdido, nesse corpo ainda corrompido pelo pecado. E aí, quando eu comecei a refletir, a pensar a respeito desse tema, eu comecei a trazer um pouco para próximo o momento pelo qual nós estamos vivendo agora. Hoje é dia 24 de novembro e o ano já está acabando. Aí até o Marcos Paulo comentou essa semana, né? Não, mas arrumando a árvore de Natal na igreja de novo, parece que foi ontem. Pois é. O ano já está acabando. E aí o Batata depois comentou, falando, depois que você tiver filho, você vai ver que num dia você está trocando fraldas e no outro ele já está na terceira, quarta série, tendo que levar para a escolinha. Então, assim, pessoal, o tempo ele passa muito rápido. Os dias estão corridos, curtos, cada vez mais. Nós precisamos aí de 36 horas, 48 horas num dia para ver se dá conta de fazer tudo que precisa ser feito, né? Porque parece que as 24 horas não são suficientes para o tanto de coisa que nós temos que dar conta de fazer. E aí, chegando para esse final de ano, agora em novembro, nós, como todos os outros anos, começamos a fazer um balanço de como foi o nosso ano, de como foi o nosso janeiro, fevereiro e assim por diante até chegar aqui. Porque no final do ano passado, nós fizemos planos. Alguns aí costumam anotar, outros costumam só deixar na memória, na cabeça. Outros costumam ter uma agenda para poder acompanhar ali e tal. E a maioria de nós tivemos planos, fizemos planos. Alguns planos deram certo, outros não deram. Muitas coisas que a gente planejou, concluímos. Outras coisas que nem planejamos, concluíram assim mesmo. Um exemplo aí da vida do Daniel, da Andressa, que no ano passado a gente estava conversando, orando, né? E aí não era dos planos deles estarem aqui esse ano efetivamente. Eles não colocaram lá na agenda deles, não. O ano que vem, daqui 2 anos, a gente vai voltar para Uberlândia. Não estava na agenda dos planos deles vir para cá, mas Deus quis assim e Deus os trouxe para a glória do Senhor. Então, quantos planos você não fez, mas que deram certo esse ano? E quantos outros planos você fez e nada deu certo? Deu tudo ao contrário. E muitos vão chegar no final do ano alegres, felizes, porque conseguiram concluir os seus objetivos, conseguiram fazer aquilo que estava planejado. E outros, por outro lado, vão chegar no final do ano um pouco tristes, um pouco desapontados, porque, afinal de contas, muitos dos planos que nós fizemos não se concretizaram. E aí você pode englobar aí todas as áreas,
no trabalho, na profissão, na empresa, no governo, na igreja, nos estudos, na faculdade, na escola. Quantos planos nós fizemos aí dentro de cada uma dessas áreas e que hoje nós podemos chegar à conclusão que, ok, deram certo ou não deram nada certo. Simplesmente porque nós não temos o controle, né, de todas essas variáveis que envolvem toda a vida, toda essa dimensão tão complexa que a vida e que a existência ela traz para nós. E aí, quantos de nós chegamos agora, hoje, fazendo esse comparativo? Aquilo que é a realidade que eu estou hoje, aquilo que são os planos que eu fiz, que eu concretizei, e aquilo que eram as expectativas que foram geradas a respeito desse ano. Nós costumamos falar que o ano novo não é como o Papai Noel que vai trazer coisas boas, que vai trazer novidade de vida para nós, mas é a nossa atitude, é a nossa postura, o nosso posicionamento, o nosso senso de responsabilidade e, acima de tudo, a soberania de Deus que vai fazer com que o ano de cada um de nós aqui seja como Deus planejou para ser desde antes da eternidade. Porque, afinal de contas, por mais que a gente ache que tem o controle, nós não temos. E a nossa responsabilidade humana, ela caminha lado a lado com a soberania de Deus. Então não é para a gente também folgar, não é para a gente também jogar o papel para cima, rasgar tudo e falar, não, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí qualquer caminho que aparecer, você vai entrar nele sem propósito, e aí depois lá no final, depois de gastar a sua vida inteira, você vai ver que aquilo não era o plano de Deus para a sua vida. E aí nessa perspectiva, nesse tema de ano novo, vida nova, final de ano, planejamentos, fechamentos de tudo aquilo que nós fizemos, nós temos aqui 3 pontos que cada um de nós temos acesso e nós fizemos. O primeiro deles é que as pessoas elas fazem promessas para nós. O nosso chefe, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas fazem promessas. E segundo, instituições, empresas, governantes fazem também promessas para nós. Nós tivemos agora a campanha eleitoral aí para prefeito da cidade e nós tivemos uma enxurrada de promessas sendo feitas pelos candidatos, prometendo um monte de coisa. A empresa que você trabalha, que você é funcionário, ou a empresa que você administra também, fez promessas para os funcionários, fez promessas para você. E por último, nós também fazemos promessas, tanto para nós mesmos, quanto para os outros. Quantos aqui viraram aí para alguém e falaram, não, deixa comigo que isso eu vou fazer, não, pode contar comigo que eu estou junto, pode contar comigo que eu estou dentro. E aí nós fizemos promessas para as outras pessoas. E também nós fizemos promessas para nós mesmos. Nós chegamos no final de ano, no começo de um ano novo, fazendo promessas. Não, esse ano eu vou começar a estudar, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí nós fazemos promessas, porque é natural. Isso é instintivo. Para que nós possamos aí chegar num próximo nível, nós precisamos estabelecer objetivos e fazermos promessas. Mas a verdade é que apenas uma pessoa é capaz de cumprir 100% das suas promessas. Apenas um homem é capaz de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E esse homem é Jesus. Só ele pode cumprir as suas promessas. Apesar de nós fazermos promessas, de todo esse contexto aqui que eu falei, muitas delas nós vamos cumprir, outras não. Apesar do nosso esforço, apesar da nossa habilidade, competência em fazer alguma coisa, muitos de nós vamos cumprir essas promessas, mas em muitas ocasiões nós não vamos conseguir cumprir. E faz parte, por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos nesta caminhada, nessa jornada aí da vida, tentando acertar, e muitas vezes a gente vai errar, nós vamos pisar na bola com promessas que nós fizemos e não vamos conseguir cumprir, mas a única pessoa que é capaz de cumprir as suas promessas é o próprio Deus.
E aí a gente precisa relembrar aqui algumas das promessas que ele fez para nós. E a primeira delas é que ele enviaria e derramaria o Espírito Santo de Deus. E essa promessa, ela já foi cumprida, essa promessa, ela já se tornou realidade, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa foi a promessa que Jesus deixou ali para os seus discípulos, quando ele estava próximo a ser crucificado, morto e ressuscitado. Ele disse, olha, eu vou enviar a vocês o Consolador. E esse Espírito Santo Consolador é aquele que traz a nós a lembrança e a memória, todas as palavras que ele deixou para cada um de nós. Então essa é a primeira promessa, e essa promessa, ela já é realidade, ela já foi cumprida. O Espírito Santo, ele já veio, ele já habita em nós a partir do momento em que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A segunda promessa, que está lá em Marcos 13, 24, é que ele voltaria. Lá vai dizer assim, ó. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade até a extremidade do céu. Então a segunda promessa de Jesus é que ele vai voltar. Essa ainda não se cumpriu, nós estamos no aguardo da segunda volta de Cristo e nós ansiamos por essa volta com grande expectativa e com grande esperança. Porque se afinal de contas Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E no Antigo Testamento nós vemos as promessas dizendo que o Messias viria e ele veio. E agora Jesus, ele promete que vai voltar, então ele vai voltar. Nós só não sabemos quando, mas isso é uma promessa que ele deixou para nós. A terceira promessa é que nós teríamos o quê? Novos corpos ressuscitados e glorificados. Então, assim como Jesus ressuscitou, e assim como Jesus recebeu um novo corpo glorificado, assim também nós vamos receber no grande dia, quando ele voltar. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 42, 44, que ele fala assim, ó. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Então essa é a terceira promessa que também ainda não se concretizou, porque nós ainda vivemos nesse corpo caído, nesse corpo ainda corrompido pelo pecado. E essa promessa só vai se concretizar quando Jesus voltar. Então essas duas promessas aí vão vir juntas num combo só. Pensa que louco. Jesus voltando e os nossos corpos sendo glorificados. E por último, a quarta promessa é que haverá novos céus e nova terra. Aí eu queria te convidar a abrir lá em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Ele fala assim, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com ele e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Então aqui essa é a quarta promessa que Deus nos deixa, dizendo que haverá
uma nova realidade, uma nova ordem, essa nova Jerusalém que ele está dizendo aqui. E a gente queria focar apenas nessa quarta promessa hoje, para que nós possamos entender o que isso representa, o que isso significa na nossa existência hoje. Porque essa esperança de que um dia ele vai voltar, de que um dia os nossos corpos serão ressuscitados e receberemos um corpo glorificado, e de que um dia nós iremos habitar na nova Jerusalém, que ele já preparou para nós, isso deve gerar no nosso coração o quê? Esperança. Apesar de tudo aquilo que você planejou, apesar de tudo aquilo que você intencionou realizar nesse ano e ao longo dos últimos anos, e aquilo que você pensa em fazer para o ano que vem e daqui para frente, o que precisa ser o fio condutor de tudo aquilo que nós estamos aí pensando deve ser a esperança de que ele voltará e de que nós habitaremos na Nova Jerusalém. Porque, gente, a vida é difícil. A vida é dura. Ela bate com força. Na hora que você está tentando levantar, você toma outra. E aí, se não houver uma esperança viva e real que nos dê sustentação e suporte para que nós possamos continuar a caminhar, a nossa tendência é desanimar. A tendência nossa é desistir. A nossa tendência é voltar atrás. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, voltar atrás não é mais uma opção. E quando a gente pensa a respeito disso, né, o que isso significa para a nossa existência hoje? Então, a primeira coisa é que ele não vai simplesmente melhorar esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Ele não vai apenas passar uma maquiagem em toda a criação e falar, pronto, agora está tudo resolvido. Ele não vai fazer uma limpeza, ele não vai fazer um lava-jato naquilo que são as coisas criadas, inclusive a gente, mas ele vai fazer o quê? Tudo de novo. Ele vai refazer, ele vai criar todas as coisas novamente, assim como nós. Nós teremos um novo corpo glorificado, assim como o próprio Cristo Jesus tem hoje. E essa esperança, ela não deve apenas deixar a gente ali no campo espiritual, filosófico, pensando a respeito dessas coisas e vendo isso como algo distante. Porque, afinal de contas, nós estamos falando aí que Jesus vai voltar, já tem 2000 anos e até agora nada. E se nós pegarmos apenas nessa perspectiva humana e nesse pensamento, nós vamos desanimar. Mas nós precisamos entender que esse novo céu e essa nova terra, aonde ele vai criar todas as coisas perfeitamente, colocar em ordem tudo de novo, não significa que ele vai apenas o quê? Tirar aquilo que é ruim. Não significa apenas que nós vamos habitar e morar num lugar eterno, em um lugar onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais tristeza, não há mais doenças. Mas muito mais do que isso, é que nós vamos habitar num lugar onde o próprio Deus estará conosco. Na presença física, corpórea e espiritual dele. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, de uma vez por todas, agora, o Espírito Santo não vai mais habitar apenas no nosso corpo físico, mas nós vamos habitar em um lugar onde a presença dele está em todos os lugares e em todo momento. Então, a promessa ela vai ser cumprida de uma maneira completa, agora, com tudo aquilo que ele preparou para nós desde antes aí da fundação do mundo. E segundo, é que todo sofrimento que nós vivemos hoje será substituído por uma glória que não se pode medir. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, o nosso coração, quando nós esperamos os nossos olhos em Cristo Jesus, tudo aquilo que você está sofrendo hoje começa a ficar um pouco menor do que ele realmente é. Porque quando você compara, quando nós comparamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, e comparamos com a glória que há de ser revelada, tudo isso se torna muito pequeno para a gente perder o nosso sono, para a gente deixar de
aproveitar tudo aquilo que Deus tem colocado para nós. Tudo isso se torna muito pequeno se comparado com a glória que vai ser revelada naquele grande dia. Então isso traz o quê? Isso traz esperança. Isso traz uma âncora para a nossa alma, aonde nós paramos e fechamos os nossos olhos e falamos: Senhor, apesar de todas as coisas, eu sei que o Senhor reinará para sempre. Apesar de todas as coisas, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo aquilo que eu estou passando hoje. E nessa oração e nessa entrega, ele faz assim, ó, diminui as nossas dores, os nossos sofrimentos, e tudo isso passa a ser minimizado pela glória e pelo reflexo dele. E terceiro, é que Deus não vai apenas enxugar as nossas lágrimas. Deus, ele não vai apenas... Opa, valeu. Deus, ele não vai apenas minimizar o nosso sofrimento ou enxugar as nossas lágrimas, mas Deus, ele vai fazer com que a causa de todo o sofrimento, de toda angústia, de toda dor, de toda frustração, todas as causas que nos trazem dor, sofrimento e angústia, não vai mais existir. Ele não vai apenas fazer com que as dores, as lutas, os problemas terminem. Apesar de que eles vão terminar, sim. Mas, mais do que isso, a causa que traz todas essas dores, esses sofrimentos, não vai mais existir. E isso deve trazer em nós o quê? Esperança. Lá em Romanos 8:18, fala assim, ó: considero que todo o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então o autor aqui, ele não está o quê? Minimizando o sofrimento. Porque muitas vezes nós temos uma tendência humana e caída de quando conversamos com alguém, compartilhamos os nossos sofrimentos, as nossas dores, a nossa tendência é de falar: ah, não, velho, mas você é fraquinho demais. Você está sofrendo por causa disso? Você está perdendo noite sem dormir por causa disso? E aí nós começamos o quê? A minimizar o sofrimento do outro, como se aquilo não de fato gerasse uma dor naquela pessoa. Isso é reflexo da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Mas o que o autor de Romanos aqui ele está dizendo é que não vai ser nada comparado com a glória que vai ser nos revelada mais tarde, o nosso sofrimento. Então a dor que nós sentimos hoje, as lutas que nós temos hoje, não é para a gente comparar com a dor do vizinho. Deus não está falando aqui para a gente comparar o meu sofrimento com o sofrimento do Daniel, com o sofrimento do Ari, com o sofrimento do N, com as lutas do Felipe. Porque se a gente faz isso, nós corremos o risco aí de realmente minimizar a dor do outro, como se o outro não estivesse sofrendo por causa daquilo. Mas a comparação que nós somos chamados aí a fazer é para comparar com a glória que há de ser revelada. E não com o sofrimento do outro. E não com a luta do outro. Porque senão nós iremos cair aí num buraco que é muito difícil depois de sair. E lá em 2 Coríntios 4:16, queria que vocês abrissem aí também, 2 Coríntios 4:16. Fala assim, ó: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Quais são as dores que nós temos enfrentado? Quais são as expectativas que foram geradas para esse ano? E que chegando agora no final do ano, nós estamos aí fazendo um balanço.
Quais foram as frustrações, quais foram as conquistas, quais foram as tristezas, as alegrias? Quais são as dores que você e eu, nós enfrentamos esse ano? Então a reflexão é para que você não compare tanto as dores quanto também as alegrias com o seu irmão, ou com a pessoa que trabalha com você, ou com algum familiar, ou com algum amigo. Mas é que nós venhamos comparar com tudo aquilo que Deus preparou para nós desde a eternidade. Porque aí sim, nós vamos permanecer no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Porque se você compara com o outro, não vai dar certo. Por isso que ele fala aqui, ó. Portanto, fixamos os olhos agora naquilo que não podemos ver. Ele não está falando, olha, fixa os olhos no pastor, fixa os olhos no presbítero, fixa os olhos no líder, porque aí você vai ver ali um modelo de alguém que não erra, de alguém perfeito. Fixa os olhos naquela pessoa que você tanto admira e compara com a sua vida. Não, ele não está falando isso. Apesar de que nós devemos ser, sim, modelos e exemplos uns para os outros da prática das boas obras, de uma vida completamente dedicada a Ele. Mas o chamado aqui para nós hoje é para que nós possamos olhar para Cristo Jesus, porque Ele é o nosso referencial. A gente sempre fala isso, né? Se nós fôssemos olhar o ministério de Jesus da perspectiva humana, iríamos ver que foi um ministério completamente fracassado. Porque ele começou ali com alguns discípulos, depois a galera vazou fora e ele terminou morto numa cruz e pelado. Da perspectiva humana, um fracasso total. Mas da perspectiva eterna, ele cumpriu um propósito. Então, qual perspectiva você e eu nós temos olhado para a vida nesse ano que está terminando e para os próximos que hão de vir? Porque isso vai minimizar em grande quantidade as nossas frustrações, que são imensas. E quando nós olhamos aí para o livro de Apocalipse, que foi escrito aí, revelado por João, para João, na verdade, ele não é para nos trazer o que? Desespero. O Ari falou sobre isso na escola de liderança esse ano, sobre o livro do Apocalipse, e ele cita isso falando que o livro do Apocalipse é para nos trazer o quê? Esperança. Quando nós lemos lá todos aqueles atos apocalípticos, todas aquelas figuras de linguagem, o desespero tem que partir daqueles que não conhecem a Deus. Mas para nós, deve trazer o quê? Esperança. Porque imagina, se nós lêssemos a Bíblia, até as cartas ali não tivesse o Apocalipse. E não tivesse aqui escrito, como nós lemos lá no capítulo 21, que existiam novos céus e nova terra. O evangelho também seria um fracasso. De pessoas fracassadas, de pessoas perseguidas, mortas. O próprio João aí, quando ele recebe a visão e ele escreve, ele estava exilado ali na ilha de Patmos, lá na Grécia, quando ele escreveu ali em 95, mais ou menos, depois de Cristo, ele estava exilado, perseguido. Então imagina, se não tivesse o livro do Apocalipse, não haveria esperança. Porque o final dos discípulos foi morte, perseguição, dor e sofrimento. Mas o que sustentou eles até o final? Foi essa esperança de olhar para os céus e falar, Senhor, é só o Senhor na nossa vida. E está faltando isso para nós. Falta isso para todos nós. Quando nós olhamos para as nossas realidades aí, falta nós tirarmos um pouco o foco naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, e nós olharmos para aquilo que é eterno. Falta nós pararmos de comparar a vida do outro e compararmos a nossa vida com a vida de Jesus. Chegar no final do ano e perguntar, nossa, será que eu estou mais parecido com Jesus? Será que eu estou me entregando mais? Será que o ano passado, para esse ano, eu sou uma pessoa mais parecida com Jesus? Será que eu estou entregando mais? Que eu estou me dando mais? Ou será que quando nós chegamos no final do ano, a única conta que a gente faz é de bens materiais, é de conquistas pessoais? E aí, muitas vezes, é por isso que nós estamos aí desapontados, desanimados e aflitos.
porque tiramos o olhar daquilo que é eterno. Então, às vezes, você está passando um momento de perda. Você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido um familiar, você pode ter perdido um casamento, você pode ter perdido um namoro, um noivado, você pode ter perdido seja lá o que for. Mas nós queremos lembrar aqui essa manhã que há um lugar onde todo o choro que você derramou sobre essa sua perda vai ser substituído por uma alegria eterna. E de que nada dessas perdas que você teve hoje é capaz de se comparar com a glória que vai ser revelada naquele dia. Mas às vezes você está sem esperança. Você desanimou simplesmente porque você depositou toda a sua confiança, toda a sua expectativa, toda a sua energia, toda a sua força nas coisas que esse mundo diz para você gastar a sua vida. E aí você chega no final de mais esse ano, fazendo as contas e vendo que não houve nenhuma evolução, entre aspas, vamos falar assim. E aí você está desanimado, sem esperança, e pensando no ano que vem, simplesmente falando, não quer saber? 2025, ó, vem do jeito que você vier, faça o que quiser fazer. E aí a gente liga, né, aquele famoso botãozinho do não vou falar o nome. E aí desconectamos totalmente da realidade. E também não é isso que Deus tem para nós. E essa manhã o Senhor ele quer renovar essa esperança no seu coração também. Amém. Ele quer tirar dos seus olhos e do seu coração toda a ambição material e terrena. Não que nós não tenhamos que ter. Nós precisamos ter um certo nível de ambição, porque também não dá para ficar... Eu vou citar o meu exemplo, tá, gente? Quando eu e a Laís casamos, eu tinha um skate e uma bicicleta. Então, se eu fosse seguir nessa linha, eu ia falar, não, tá tudo bem. A gente morava ali perto da U, fazia faculdade, tinha bolsa para almoçar, para jantar lá. E estava tudo certo, estava tudo resolvido. Mas não é sobre isso. Nós precisamos almejar crescer na vida. Mas almejarmos isso na perspectiva correta, com a motivação correta. Porque quando a gente almeja o reino de Deus, todas as demais coisas que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. Mas nós estamos fazendo a conta ao contrário. Nós estamos almejando tudo aquilo que o mundo está falando para a gente ter, e estamos nos esquecendo de almejar o reino de Deus acima de tudo isso. E por último, parece que o peso ele pode ser insuportável. Mas eu quero lembrar para nós hoje que esse novo céus, essa nova terra, que esse corpo glorificado, que essa segunda volta de Jesus, ela deve trazer para nós esperança. Porque nós estaremos em um lugar onde o próprio Deus vai habitar conosco. Aleluia. Que nós não venhamos perder isso de vista. E aí, para finalizar, eu queria te convidar a abrir lá em 2 Pedro, no capítulo 3, de 1 a 15. Segunda Pedro 3, de 1 a 15. O dia do Senhor se aproxima. Amados, essa é a minha carta, segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Então, gente, olha aqui, ó, a importância de nós estarmos em comunhão todos os dias, semanalmente, porque o propósito disso tudo aqui é nós lembrarmos o nosso coração aquilo que traz esperança. Ele fala, olha, vou incentivar vocês a pensar com clareza. Então, todas as vezes que a gente marca pequeno grupo, culto, encontro de mulheres, encontro de homens, lembrem-se disso, é para que a gente possa pensar com clareza a respeito dessas promessas que eu falei lá no começo. Aí ele continua, quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou.
Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir no meio das águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão aguardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído para que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nelas há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. Amém? Feche seus olhos aí. Coloque sua vida aí diante de Deus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo, Pai, que teu Espírito Santo possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. Senhor, que não venhamos nos esquecer, Deus, de que o Senhor que prometeu, e o Senhor é o único Senhor, Deus, que é capaz de cumprir 100% das suas promessas, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga ânimo, aquele que está desanimado, aquele que chegou no final do ano abatido, Senhor Deus, pensando em desistir de tudo, Pai. Que nessa manhã, que teu Espírito Santo traga, Senhor Deus, um bálsamo de cura e um sopro de vida, Senhor Deus, sobre aqueles que estavam morrendo, Pai. Chegando aqui arrastados, Pai, de tantas dificuldades, de tantas lutas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga vida nessa manhã, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga renovo de sonhos, de visões, de propósitos, Pai, sobre aquelas pessoas, Paizinho, que se cansaram, Pai, de planejar, de almejar. Senhor Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ressuscite talentos, que aqueles que enterraram os seus dons possam desenterrar aqui essa manhã, Senhor Deus, e colocar a serviço do teu reino, Pai. No nome de Jesus, Pai. Sobre aqueles que tiveram perdas, Deus, durante esse ano, Pai, nós queremos orar por cura, orar por restauração, por renovo, por reconciliação, por reconstrução. Pai, no nome de Jesus, Paizinho, que toda dor, que toda tristeza, Senhor Deus, venha ser substituída nessa manhã por uma paz que excede todo entendimento, Pai. Que venhamos parar, Senhor Deus, de comparar a nossa vida com a vida do outro. Que venhamos parar de comparar as nossas conquistas e as nossas dificuldades com a do outro. E venhamos, Senhor Deus, comparar a nossa vida com a vida do teu Filho Jesus, Pai. E vemos se de fato estamos nos tornando mais parecidos com Ele, Pai. No nome de Jesus, Pai, renova dentro de nós essa esperança viva que nos capacita e nos dá força, Senhor Deus, a prosseguir, a continuar, Senhor Deus. Apesar de todo mundo caído que nós estamos vivendo hoje, Pai. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.